certo irmão chamado Adam Rose, ele estava dirigindo o seu automóvel em uma avenida, quando de repente um caminhão ultrapassa a sua frente. Naquele momento ele fica nervoso, mas ele olha para a traseira do caminhão e vê um número de telefone com uma placa escrita: como estou dirigindo. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 12 de maio de 2025 e estamos aqui com o nosso devocional da The Holiness. E o tema de hoje é: como estou dirigindo? Pois é, aquele irmão Adam, ele liga para aquela empresa e é atendido por uma moça. Ele esbraveja para aquela moça e ela pergunta: o que você precisa, o que você quer, né? Qual é a sua reclamação? E ele fala do motorista que ultrapassa na sua frente e ela disse: eu já anotei a sua reclamação. Eu queria lhe dar uma sugestão. Na próxima vez que o senhor encontrar um outro caminhão com a placa assim, e se o motorista estiver dirigindo bem, ligue também para homenagear, para elogiá-lo. Ele, naquele momento, ele perdeu o ar da arrogância que ele estava, ele perdeu o ar de todas aquelas palavras que ele havia falado para ela. Meus irmãos, o apóstolo Tiago, quando ele escreve o seu livro Tiago, ele disse que nós temos a tendência de fazer isso, de esbravejar nas outras pessoas, sem parar para ouvir, sem parar para escutar. Então ele escreve dizendo assim, que nós devemos ser tardio para irar, mas pronto para ouvir. Nesses últimos dias em que estamos vivendo, nós precisamos parar e ouvir mais do que falamos. Assim como o irmão Adam Rose, ele passou um vexame, ele ficou com vergonha daquela moça. Assim também, às vezes, nós que não prestamos atenção com quem estamos falando, da maneira que estamos falando, e às vezes queremos esbravejar e falar, desabafar com uma pessoa que não tem nada a ver com o fato que aconteceu conosco. Quando nós aprendemos isso, estamos prontos para aprender o que é crescimento espiritual. Nós vamos aprender o que é justiça divina, porque a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça divina. Nós vamos estar prontos para aprender o que é autocontrole e empatia, se colocar no lugar do outro. É isso que nós aprendemos nessa introdução e no nosso devocional de hoje, como estou dirigindo. E você, já esbravejou com alguém, já mandou uma mensagem para alguém para reclamar e depois foi silenciado com a resposta que a pessoa deu do outro lado? Pois é. Agora vamos para 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16 hoje. Hoje vai ser bem rápido, espero. Agora o filho de Jeroboão está reinando sobre Israel e Uzias está reinando sobre Judá. A Bíblia diz que Uzias foi um bom rei para com Judá. Ele tirou muitas idolatrias do meio do povo de Israel, mas ele não fez conforme Davi havia feito. Ele seguiu também o caminho depois de Jeroboão. E o Senhor o feriu com lepra. Depois que o Senhor feriu com lepra, a Bíblia diz que ele saiu do seu reinado e foi morar em uma casinha separada. E o seu filho Jotão assume todo o papel de rei, ele assume a casa, ele assume o palácio real. Mais tarde o seu pai morre e Jotão assume o reinado de Israel. Ou melhor, ele reinou em Judá. A Bíblia diz que Zacarias estava reinando em Israel e Zacarias fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Pelo qual o filho de Jabes, chamado Salum, tirou a vida de Zacarias e reinou agora também em seu lugar. Mas, como alguns dizem, o que é bom dura pouco, ele reina somente um mês em Judá, ele reina somente um mês em Israel, na verdade, e ele foi também morto por um homem chamado Manaém. Quando Manaém assume o reino de Israel, a Bíblia diz que o povo não aceitaram. Houve uma cidade inteira que não aceitava. A cidade era Tífisa. Então ele entra na cidade de Tífisa, mata todos os homens. E ele mata 10 mil homens na cidade de Tífisa. E além disso, ele pega todas as mulheres que estavam grávidas e rasgava a barriga dela, rasgava o ventre. Que homem cruel, não é verdade? Este homem fez também o que era mal perante os olhos do Senhor. E pelo que o Senhor também o permitiu que ele morresse rápido. Nessa época, Tiglat-Pileser
que era o rei da Assíria, levantou-se contra Israel. E Manaém, ele lhe deu 35 mil quilos de prata para que Tiglat-Pileser não entrasse contra o povo de Israel. Tiglat-Pileser, quando ele viu esse dinheiro, ele aceitou e foi embora. Aí o Manaém era muito inteligente. Ele cobra esse dinheiro de todos os ricos que haviam na sua cidade, em Israel. Ele cobrou 600 gramas de cada homem, 600 gramas de prata. Aí eu fiz o cálculo rapidamente, se era 31.500 prata que ele deu e cobrou de cada um 600 gramas de prata, aí eu dividi isso aí, dava mais de 58 mil homens ricos que tinha na cidade de Israel nessa época. Mais tarde morre aí Manaém e o seu filho Pelaías reinou em seu lugar. Pelaías também fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor usa um homem chamado Oséias também o mata, e Peca reina em seu lugar. Ou melhor, Peca mata Pecaías, Oséias mata Peca e reina em seu lugar. É um mata-mata, meu Deus do céu. É um rei matando o outro, uma sobrevivência tremenda nos reis de Israel e de Judá. Só durava aqueles que temiam ao Senhor. E o que eu achei interessante no capítulo 15 e 16 de 2 Reis é que a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. Então ela conta um pouco da história de um rei aqui, só que lá na frente ela conta de novo a história daquele mesmo rei. Por exemplo, aqui agora vai falar ainda da época de Pelaías e outro rei. Vai falar aí do rei Acasias, do rei Acais, né, que matou o seu próprio filho. A Bíblia diz que Acais ele pega o seu filho e oferece no fogo aos deuses pagãos, aos demônios, na verdade, né? Mais tarde, Acais vai na Síria, né, para falar com Tiglat-Pileser, né, para se alinhar com ele e guerrear contra o povo de Judá, né, e lutar também contra os sírios. Ele vem, luta contra os sírios e luta contra o povo de Judá, ganha a guerra, ganha a luta, né? E mais tarde aí ele vai fazer uma visita para Tiglat-Pileser lá na Síria. Quando ele chega lá na Síria, ele vê lá no palácio de Tiglat-Pileser algo que chamou atenção. Ele viu um altar muito grande. Então ele fez uma planta daquele altar e mandou para que o sacerdote Urias fizesse uma réplica daquele altar lá em Israel. Ele faz aquela réplica daquele altar. Quando o rei volta, que chega lá, a Bíblia diz que o rei oferece sobre eles holocausto, oferece libações, oferece cereais, oferece todo sacrifício. Depois ele chama Urias e diz para Urias: daqui para frente, todo sacrifício do rei vai ser feito nesse altar. Todo sacrifício do povo vai ser feito também nesse altar. Aí ele manda fazer uma reforma lá dentro do templo, né, que tinha sido feito por Salomão. Tinha um boi. Em cima daquele boi tinha uma caixa d'água. Ele tirou a caixa d'água de cima dos boi e começou mexendo no templo. E a Bíblia diz que tudo que ele mexeu no templo foi para agradar a Tiglat-Pileser, para agradar os homens. Tem pessoas que fazem coisa na casa do Senhor, na igreja, no templo, para agradar homem. Ainda naquela época era assim, hoje ainda continua a mesma coisa. Mas alguns fazem não para agradar homem, mas para agradar a Deus, sabendo que a recompensa não vem de homens, a recompensa vem do Senhor. A esses nós louvamos a Deus e agradecemos pelas suas vidas. Na igreja de Holinés nós temos muito, se nós citarmos aqui nós podemos falhar, mas entre eles 2 irmãos que já estão aposentados, pode nos ajudar muito e tem nos ajudado muito. Entre eles, irmão João Anderle e o nosso irmão Carlos César Freitas, tem nos abençoado muito ali. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Mais tarde aí ele morre, né, o rei Acais morre e o seu filho Ezequias vai reinar em seu lugar. Depois, mais para frente, a gente encontra aí. Vamos lá para o livro de João agora, capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. A Bíblia diz que Jesus está em sua casa e um homem chamado Nicodemos, ele procura Jesus e diz: bom mestre, bem sabemos que tu és homem de Deus,
vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele disse, mas como assim o homem nascer de novo? Pode, porventura, o homem entrar no ventre materno e nascer de novo? Ele disse, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Se eu estou falando as coisas materiais, né, que a gente entende, que vocês entendem, você não está entendendo? Agora imagina se eu te falar das celestiais, das espirituais, né? Olha, e Jesus começa ali falando com ele, né? E nesse capítulo, número 3 de João, tem um versículo que muitos chamam de o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, disse Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim para condenar o mundo, Jesus diz ainda naquele texto, mas eu vim para salvar o mundo. Que coisa maravilhosa. E Nicodemos ali aprende muito com o Senhor. A Bíblia diz que mais tarde Jesus vai no templo e expulsa de lá os cambistas, né? Derruba as mesas todas e glória ao nome do Senhor. Porque ali estavam vendendo pássaros, estavam vendendo aves, estavam vendendo um monte de coisa, e Jesus faz uma limpeza legal ali no templo. Mas deixamos um aprendizado aqui para nós. É necessário o novo nascimento. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você já nasceu da carne. Mamãe, ela ficou grávida e te trouxe ao mundo. Você já nasceu da carne. Agora a pergunta é, já nasceu do Espírito? Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Já provou do novo nascimento? Sabe o que é ser nascido de novo? Sabe o que é ser nascido de Deus? Ser nascido não da força motriz, mas ser nascido no seio do Pai? Ser gerado de novo, uma nova criatura? Ser gerado pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo disse, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, mas tudo mesmo, se fez novo. Deus abençoe, um grande abraço. Amanhã temos mais.